Para quem não me conhece, sou Conan Silveira, sou cofundador e head coach da América Top Team, uma academia de MMA. Acredito que todo mundo tenha mais ou menos uma noção, acompanha as lutas, gosta das lutas. Também sou palestrante, sou criador, autor de Mestre de Você e criador do método MDV, que é o método do Mestre de Você. E por que, primeira pergunta seria, por que tirar esse conhecimento de dentro da academia, de dentro do treino de MMA e trazer para as pessoas? Primeiro, porque nem todo mundo é lutador de MMA, que isso aí não faz diferença. O verdadeiro lutador de MMA não é o que luta de golpes e técnicas, é o verdadeiro lutador, é o do dia a dia. Esse é o verdadeiro lutador que põe todo aquele sacrifício, toda aquela força para alcançar um objetivo, para construir um sonho. E a minha intenção, justamente, de trazer isso para o público, trazer isso para fora, no sentido do método, como funciona, era justamente porque eu vi que, primeiro de tudo, as pessoas com quem eu treinei, continuo treinando, o que faltava para elas para conquistar, para alcançar o objetivo delas. E justamente aí vem aquela, mas eu não sou lutador de luta, como é que você vai fazer eu entender, como é que você vai fazer, como é que você vai me treinar? E é justamente aí, o vencedor do dia a dia, o que falta para ele, tanto quanto falta para o lutador, era justamente a maneira que ele pensava, a maneira que ele via, a maneira que ele entendia essa jornada que é necessário. E é justamente isso que a gente hoje eu vou apresentar para vocês. Quais são os maiores erros? Quais são o que as pessoas cometem quando elas traçam uma jornada? E eu vou dizer para vocês numa maneira de planejamento. O que acontece? Qual é o seu maior erro aonde as pessoas completamente se põem numa posição aonde elas se tornam vulneráveis? Primeiro é a base de tudo. Muitas das vezes você não se conhece. Pelo que pareça, o autoconhecimento ele é um fator importantíssimo. E quando eu digo isso, pelo fato de. Quando eu digo isso, eu falo pelo sentido de que a maioria das pessoas tem um entendimento de que se conhecer é uma questão de saber o nome, endereço, a data de nascimento e todas essas coisas que a gente, né, tem decorado. É, então, nossa, estou diferente, não conseguindo sair dessa tela grande. Então, o que eu quero dizer com isso? Vamos seguir. O seu conhecer, e não tem nada a ver no sentido das suas fraquezas, daquilo que você é forte, e sim de um equilíbrio, e sim de uma maneira onde existe uma certeza no seu acreditar em você. Esse método ele traz para você justamente de uma maneira de um passo a passo. Eu vou, durante esse tempo, essa jornada, a duração do método, trazer para vocês várias situações, vou trazer para vocês várias perguntas, várias provocações. E eu sempre vou, durante esse momento de agora, durante essa imersão, trazer para vocês sempre uma pergunta junto com aquilo que eu estou falando. Mas eu sei quem eu sou, eu entendo, não necessariamente. Né? O que nos falta na nossa trajetória, em qualquer área que você atue, que você pode atuar, seja profissional do que seja, você muitas das vezes desiste, você muitas das vezes sai da sua meta, do seu sonho, por uma questão de você não se conhecer. Por incrível que pareça, de uma maneira bem simples. Como é que funciona? Como é que funciona numa maneira de. Eu vou dar um exemplo para vocês, um exemplo meu particular. Eu, quando vim para os Estados Unidos, apesar de muito cedo demonstrar sinais de que eu adorava esse lugar, eu adorava esse país, sem saber, eu tinha por volta de 6, 7 anos, 8 anos de idade, e os poucos brinquedos que eu tive condições de ter, eram esses brinquedos falsificados com símbolos americanos,
o jipe, o capacete, uma coisa nesse sentido. E isso era uma fascinação para mim, né? As palavras da minha mãe é que eu ficava admirando isso. E conforme eu fui crescendo e conforme eu fui amadurecendo, essa ideia que já existia dentro de mim, ela foi, ela foi cada vez mais se tornando real, cada vez mais se tornando verdadeira. E numa época no Brasil, onde, eu não sei se algum de vocês vão lembrar, existiu um incentivo do governo brasileiro para que as pessoas viajassem e dessa maneira fazendo com que o dólar fosse mais barato. Então, o que você tinha que fazer? Você tinha que apresentar uma passagem, uma pessoa e ter direito a comprar uma quantidade de dólares e você teria condições para fazer isso. E foi justamente o que eu fiz. Eu tinha amigos que tinham situações que queriam comprar os dólares e dessa maneira eu cheguei aos Estados Unidos, completamente sem falar uma palavra em inglês, com US$ 300 no bolso, com meu irmão comigo, e os US$ 300 para os dois, completamente com todos os meus pertences. Eu, eu não tinha absolutamente nenhum conhecimento. Eu conhecia um amigo de um conhecido de um conhecido de um amigo, bem longe, onde, se você chegar lá um dia, você me procura, me dá um alô. E foi justamente o que eu fiz. Aí vem a pergunta, mas que loucura! A loucura, ela, na verdade, tem uma forma quando essa forma tem um acreditar. É justamente pela, pode ser até pela conclusão de vocês, que essa loucura ela foi, você na verdade, você não saiu de um estado para o outro, você saiu de um país para o outro, completamente ilegal, né? Eu tinha um visto de 6 meses, mas a minha vontade, o meu sonho, a minha meta, o meu objetivo era muito grande, era bem maior do que qualquer outra dificuldade. Então, esse é um bom exemplo, um dos exemplos que eu trago comigo, que eu divido. E fica sempre também aquela pergunta, mas nem todo mundo é que nem você. Por que que não? Por que que todo mundo não tem essa mesmo mindset, essa mesma visão, essa mesma vontade? Por que que não? Aonde eu volto naquilo que eu comecei a falar antes, que é justamente é, do autoconhecimento, de se conhecer. Logicamente, numa idade jovem, eu não tinha o amadurecimento que eu tenho hoje, ou mesmo na minha adolescência, mas a vontade, ela sempre existe. E muitas das vezes a gente cai no meio do caminho por essa falta de entendimento. Eu acredito que eu me identifique com todo mundo que esteja assistindo e com as pessoas que eu falo, as pessoas que eu tenho acesso durante a minha jornada, das experiências que eu tive, das, das situações que eu passei, porque não pense que o fato de estar hoje aqui, isso foi, né, na sorte ou então na coincidência, logicamente que não foi através de muito trabalho, muito esforço, muito sacrifício e, acima de tudo, acreditando demais em mim. O, o que é esse método, né? Voltando nesse assunto, qual é o conteúdo desse método? Esse método ele vai trazer para vocês, é, como eu disse antes, um passo a passo, aonde eu vou trazer para vocês, como eu sempre digo, como é que é se encarar a luta do dia a dia? Como é que é isso em detalhes? É justamente aonde todo o sucesso, todo o reconhecimento que você tem que ter em você para você chegar a algum lugar, ele vem da onde? Como é que você traça isso? A maioria das pessoas tem essa tendência ou essa até uma mania de planejar as coisas e acreditarem que vai acontecer exatamente dessa maneira. Digo para vocês que a boa notícia é que não é dessa maneira, não é dessa maneira que funciona. O trajeto ele é completamente desnivelado, completamente imprevisível,
E é justamente nesses pontos, quando a gente traça o nosso planejamento, onde tem a ver com um dos maiores erros que a gente comete, é justamente aí. Justamente no ponto onde a nossa preparação não pode ser baseada num fato que a gente vai ter certeza que vai acontecer. E justamente na certeza que a gente não tem. Eu vou dar um exemplo para vocês. Imagina que seu sonho dependesse de você sair de casa todos os dias. Mas para você sair de casa, você ia botar o rosto do lado de fora e falar: hoje está chovendo. Hoje eu não vou sair de casa, não. Eu só vou sair quando tiver sol. Quando é que você acredita que você vai concretizar o seu sonho? Eu digo para você: nunca. Nunca que você vai conseguir concretizar o seu sonho. Nunca que você vai conseguir se tornar um vencedor e justamente solidificar o seu sonho. Porque você está dependendo de alguma coisa, você está dependendo do seu planejamento, aonde você acredita que o seu domínio sobre a meteorologia existe, quando não existe. Então, esse, esse, essa, esse método, essa jornada, vem até por uma questão que eu vejo acontecer cada vez mais com as pessoas. E alguma das perguntas que eu recebo, como é que é essa rotina? Como é que eu faço isso? Como é que é, como é que eu não desisto no caminho? Qual é a forma mais rápida de eu me tornar um vencedor, de eu me tornar um campeão? Por incrível que pareça, essas três perguntas que eu fiz para vocês, que também me perguntam muito, né, onde o interesse das pessoas está na velocidade, ou então é, quanto mais rápido eu conseguir fazer, quanto mais rápido eu conseguir chegar, e não é dessa maneira que funciona. Numa comparação, em uma comparação também usando a luta, você veja que o lutador, para chegar a um nível de disputa de cinturão, para se tornar um campeão, existe um processo completamente que muitas das pessoas, a maioria das pessoas não conhecem. Existe uma quantidade de sacrifício, um investimento que é fora do normal. Mas em outras áreas também existem. Né? Se você vai se tornar um médico, um advogado, ou qualquer outro tipo de área, a questão não é aquilo que você vai ser, e sim como você vai chegar lá. Essa é a questão. Esse é o método MDV. É o que eu vou dividir com vocês, o que é a nossa jornada juntos, o que vai acontecer durante isso. É justamente uma visão completamente diferente, uma maneira de pensar completamente diferente, aonde essas perguntas como é que eu chego rápido, como é que eu vou alcançar o meu objetivo numa velocidade. Eu quero chegar rápido. Quanto mais rápido eu chegar, melhor. Ou eu vou desistir no caminho. Olha, existe uma importância muito grande que eu quero ressaltar. Como é que eu faço para não desistir no caminho? Isso, com certeza, é um dos fatores que mais ocorre em todos os tipos de sonho, em todos os tamanhos de sonho, tanto pequenos como grandes, médios, é, como você quiser, porque a sua falta de conhecer, a falta de conhecimento é justamente o que faz você desistir. É justamente aquilo de que você conta para você que nesse caminho você tem controle de todos os efeitos, de todos os obstáculos, de todas as formas, de tudo. E não é verdade. A sua preparação não pode ser baseada, como eu disse antes, naquilo que você acha, que é uma palavra que eu quase não uso, ou não uso, que vai acontecer. Não é dessa maneira. Toda vez, todas as vezes que nós nos disponhamos a entrar no fazer o nosso sonho se tornar realidade, a primeira coisa, junto com o autoconhecimento, é você ter uma consciência clara de que muitas das vezes, se não dizendo a maioria das vezes, vai ser difícil, vai ser muito difícil.
vai ser completamente difícil. E as pessoas acham que essa fórmula, essa receita é que nem receita de bolo. Você põe como é que se diz isso? Você põe os componentes juntos, não sei se seria essa palavra correta, e você faz um bolinho. Não, gente, não é dessa maneira. Não vai ser e nunca vai ser dessa maneira. O método MDV ele traz justamente para você, detalhadamente, através da minha experiência, da minha vivência, no que eu faço hoje em dia, desfazer essa ideia, essa ilusão de que é como se fosse uma receita de bolo, como se fosse e às vezes até também as pessoas me enxergam como se eu fosse pessimista, né? Mas isso é pessimismo. Você está falando que tudo é difícil? Não, não sou eu que estou falando que tudo é difícil. As pessoas que até hoje que a gente conhece e as que a gente admira mais ainda, quando eu digo os grandes nomes que chegaram a determinados lugares, altos, posições, não acreditem, não deixem ninguém enganar vocês que foi por uma questão de sorte, que foi por uma questão de coincidência. Não foi, não foi. Foi com muita disciplina, a primeiro com muito autoconhecimento, com muita consciência clara, com muita disciplina, mas acima de tudo também com muita consistência. É, o, qual vai ser, já entrando um pouquinho na entrega, quais são os benefícios? Como é que a gente vai fazer como é que a gente vai fazer essa, essa aula? Como é que a gente vai montar essa jornada? Primeiro de tudo, vão ser nove fases, 9 passos. É, e cada vez mais, cada passo, cada fase, eu vou apresentar para vocês dificuldades. Eu vou apresentar para vocês, como eu disse no começo, eu vou provocar vocês, em sentido de que, em situações, em sentido de que, como você agiria, como você pensaria. A única maneira, a única maneira que eu diria que nós vamos começar esse camp, né, de uma forma, usando até uma palavra que existe na luta, né, que é um camp de luta, que esse vai ser o camp do método MDV, vai ser trabalho duro. E eu quero avisar para vocês, antes de eu entrar, dar uma explicação resumida sobre as fases, e acrescentando que para para você participar dessa jornada, para você fazer parte do método MDV, você tem que estar decidido, você tem que ter escolhido, independente daquilo que vai vir pela frente, de você fazer o método. E é claro, e até uma parte que eu não poderia omitir, principalmente nesse começo, e hoje, principalmente com vocês, de que vai ser muito necessário você fazer a sua parte. Um bom método, um ótimo método, um método essencial, excepcional, não vai funcionar se você não fizer a sua parte. Por mais que eu seja o seu treinador, por mais que eu seja o seu coach, por mais que eu esteja no seu corner, é necessário a sua parte, é necessário você meter a mão na massa mesmo. A mudança, gente, a transformação de todas as maneiras que eu vi até hoje, e usando mais uma vez dos lutadores e de outras pessoas que eu conheço, foi justamente dessa maneira. Foi o acreditar, o aceitar essa transformação. Porque vai ser o que você vai. O método vai fazer com que você leve isso para o resto da sua vida. Esse mindset, essa maneira de você ter essa visão, de você ter esse entendimento de que maneira você precisa se preparar, de que maneira você precisa ser como um vencedor. Então,
Na primeira fase do método, a gente vai desenvolver essa autodescoberta, essa consciência clara. Nós vamos falar muito, mas muito disso. Como eu disse antes, no começo, não é o seu nome, o sobrenome, é o seu endereço, aonde você mora, a sua data de nascimento. Não, a gente vai montar e desmontar muitas vezes, sem medo algum, sem preocupação nenhuma, porque o trabalho de autoconhecimento e consciência clara é um trabalho de sombra. E eu vou explicar para vocês o que é trabalhar na sombra. Você imagina que todos nós temos a sombra. Estando na luz, a gente tem uma sombra, a gente cria uma sombra. Agora, você não consegue pegar na sua sombra. Você não consegue acolher, abraçar a sua sombra. É justamente esse tipo de trabalho. Nesse desmonte, aonde nós vamos montar e desmontar quantas vezes for necessário. E a segunda fase, nós vamos trabalhar muitos critérios para a gente aplicar no desenvolvimento dessa autoconsciência, tendo como objetivo muitas das coisas que tiram a gente do controle, das coisas que a gente dá permissão. Inclusive, eu vou trazer para vocês também um vocabulário diferente. Muitas das vezes as pessoas são completamente retas, né? Elas não procuram uma flexibilidade e fazem com que isso cada vez se torne mais difícil ainda na sua jornada. A terceira fase, nós vamos fortalecer esse poder de escolha. Isso é muito importante. E eu quis trazer a escolha não no começo, mas mais para depois, quase no meio. Por quê? A ferramenta chamada escolha, ela é uma chave, né? Eu até não acredito que seja uma ferramenta, e sim uma chave. É como se fosse uma chave mestra. A chave mestra, você pode abrir qualquer porta. E por que a palavra escolha? Até porque no final eu vou explicar. Eu uso muito boas escolhas, né? Eu há muito tempo já deixei o bom dia, boa tarde, boa noite, porque é através das boas escolhas que fazemos os bons dias, as boas tardes, as boas noites, a boa vida, a boa experiência, o bom relacionamento e assim vai. Então, terceira fase. A quarta fase, eu quero trazer para vocês a capacidade de resolver problemas. E como seria isso, Conan? Como é que eu vou fazer como é que eu vou me tornar um resolvedor de problemas? Gente, a princípio, já dando para vocês um pouquinho mais, problema não bate na porta. Quem que pode me falar assim, não, eu recebi uma batida na porta, era um problema avisando que ia entrar. Parece até engraçado dessa maneira que eu estou narrando, mas não. O problema não bate na porta. Os desafios não batem na porta. Os obstáculos não perguntam se eles podem aparecer. Eles aparecem como os problemas. E é justamente aí aonde nós juntos vamos, no método MDV, no nosso método, te trazer uma outra maneira, um outro comportamento. Não é o problema que, na verdade, nos importa, é como nós nos comportamos, como nós lidamos com isso. É dessa maneira. Na quarta fase, eu trouxe o medo. Por que o medo? A maioria das pessoas que eu tive contato até hoje em dia, e eu digo uma maioria quase perto de 100%, eu sempre notei que o medo era o bicho-papão. Ele era o boogeyman, ele era o seu pesadelo. E por quê? Se ele faz parte de todas as suas etapas, ele faz parte de toda a sua jornada. Ele parece ser a ovelha negra da sua jornada. Talvez até seja, porque você pintou ele de preto, porque você vê ele dessa maneira, porque você lida com essa maneira. Eu vou dar um exemplo para vocês em relação ao medo. Vocês podem até não acreditar, mas um lutador, quando está prestes a lutar, eu digo prestes não na semana da luta, eu digo prestes esperando no vestiário a produção chegar a bater na porta para avisar para ele
que está na hora de ele ir para o octagon, para o cage, o que seja. Não pense vocês que ele não está ocupado pelo medo também. Existe, sempre vai existir. E eu faço essa pergunta muitas vezes. Por mais que você lute 500 vezes, 1000 vezes, 1500, é um número absurdo. Ninguém no mundo vai lutar 1500 vezes. Mas eu quero botar uma quantidade grande. Por mais que você estude para o vestibular, por mais que você se prepare para uma entrevista de trabalho, por mais que você tenha que tomar uma decisão na sua empresa, e assim vai, o medo vai estar sempre presente. Então, Conan, qual é a fórmula para isso? É justamente aonde nós juntos, eu vou mostrar para vocês que é necessário, mais necessário do que qualquer outra coisa, acolhermos o medo. Exatamente como isso. Aquela pessoa que se sente indesejada, aquela pessoa que se sente isolada, é você botar na mão, no ombro e falar: vamos resolver isso juntos. Eu sei que eu vou te sentir, eu sei que você vai estar presente, mas a nossa união com certeza vai fazer eu mais forte. Na quinta fase, depois que você já entendeu esse medo, você já entendeu como acolher isso tudo, aliás, desculpa, na sexta fase, eu vou trazer para vocês de uma maneira bem detalhada, aonde eu digo muito, eu sou muito repetitivo em muitas das coisas que eu disse para vocês até agora, mas no nosso método, na nossa jornada juntos a gente vai detalhadamente ver cada coisa. Eu vou trazer para vocês aonde não existe a negociação. O que é a negociação? O que a gente faz todas as vezes que a gente vê que o negócio vai endurecer? A gente tenta negociar. Eu posso pagar em prestações, eu posso fazer um pouquinho menos, mas ter um pouquinho mais. Eu posso morar numa mansão, mas pagar um aluguel de uma, como é que se diz isso em português? De uma kitnet? Não, você não pode. A vida não te dá essa permissão. Principalmente, gente, nas suas grandes metas, nos seus grandes sonhos. Não acontece dessa maneira. E nunca vai acontecer. É necessário um entendimento que não tem preço. Quando você põe o seu sonho, quando você vê o seu sonho, que você quer fazer isso se materializar, você quer fazer isso se tornar sólido, não tem preço. Não tente negociar de forma alguma. Na sétima fase, é necessário essa chegando já perto, né? Já entendendo que depois do medo do autoconhecimento, nós vamos compreender que o altos e baixos está pela sua trajetória, aquilo que eu já disse para vocês antes, de uma maneira vai ser bem detalhado. O que é os altos e baixos? Lembra que eu falei sobre o sol e a chuva estando em casa? Quando a pessoa só quer sair de casa quando ela só tem sol? Não vai acontecer dessa maneira. Não, não tem como acontecer dessa maneira. Imagina que é, nós tivéssemos que criar uma dependência, escolher uma dependência para o nosso sonho. A gente não ia chegar em lugar nenhum, nunca. Na oitava fase, vamos adotar a vitória como uma única opção. Completamente extremista, porque tem que ser dessa maneira. E eu vou dar um exemplo para vocês. Algumas das pessoas já escutaram isso, né, nas lives ou nos seminários que eu faço. Quando você vem na América Top Team, que é onde eu estou agora exatamente nesse momento, né, eu acabei de dar o treino, vim ter esse encontro com vocês, essa imersão, começo dessa jornada, nós temos na frente da academia 3 displays, né, 3 mostruários com aproximadamente 36 cinturões, como desses que você está vendo aqui atrás de mim. Então, muitas das pessoas chegam aqui e falam: Nossa, Conan, você já tem 36 cinturões,
você tem mais cinturão de que qualquer outra academia no planeta. De repente, até fora do planeta também, se tiver algum outro lugar que tem MMA. Sim, eu tenho. Então você já está num nível completamente acima de todo mundo. Sim, acredito que sim. Pô, então você pode parar, você pode, né, se tranquilizar, ficar calmo, que ninguém vai te alcançar. Não, não posso. A nossa, a nossa tendência, que seja pela sociedade, que seja pela criação, que seja pela cultura, que seja pelo contato, que a gente tem que aprender a perder. Não, Paguei. nós não Desculpa, temos não. que aprender a perder. Vamos esperar aí o microfone. Nós não temos que aprender a perder de forma alguma. Não existe essa lição em lugar nenhum, em livro nenhum, em... não existe isso. Essa maneira de pensar. Então você está dizendo, o que vocês vão perguntar? Então você está dizendo para mim que toda vez que você compete ou qualquer outro tipo, você vai ganhar? Não, eu não estou dizendo que eu vou ganhar todas. Eu vou dizer para você que é o meu pensamento, o meu mindset, o que da maneira que eu penso é de ganhar. É de que o pódio existe somente em um lugar, o primeiro. É uma questão de transformação, é uma questão de estudo, é uma questão de prática, é uma questão de você entender isso e não se sentir mal, porque muitas das pessoas, gente, não só lutadores, como eu disse antes, se sentem mal. As pessoas têm vergonha de assumir a posição de vencedor. O método MDV vai completamente tirar essa sua vergonha, vai completamente tirar de você. Você não está sendo prepotente, você não está sendo se achando superior acima de todo mundo. Não, pelo contrário. Você tem certeza, você vai ter mais certeza ainda da sua capacidade. E chegando à nona fase, aonde eu fiz questão de chamar essa nona fase de mestre de você, aonde depois dessa jornada, desse compartilhamento de aulas, de exercícios, de muita mão na massa, voltando a dizer mais uma vez para os que já chegaram, que acabaram de chegar, que estão prestigiando a imersão, é necessário que você faça a sua parte. Não existe milagre no método MDV. Não existe fórmula mágica. Não, você não vai tomar água e no dia seguinte você vai se tornar um vencedor. Não. Se, por incrível que pareça, não querendo ser mal educado, nem grosso de forma alguma, mas se essa é a sua intenção, o método não é para você. O método MDV não é para você. A velocidade para você alcançar receita de bolo, eu vou me tornar isso ou aquilo em 24 horas, não vai acontecer aqui. Não perca o seu tempo, não perca o seu investimento e não perca o meu também. É necessário comprometimento, é necessário acreditar que isso vai ser a sua transformação, que a partir do momento que você se dispor a fazer isso, nós juntos vamos até o final. Você vai me ter no seu corner, você vai me ter como seu treinador. Aí eu sim, eu acredito plenamente que você vai se tornar um vencedor do dia a dia, naquilo que você quiser fazer. Entrando agora, como é que você vai ter acesso a isso tudo? Né? Nós vamos fazer isso através de encontros semanais. A nossa primeira aula, deixa eu ter certeza aqui, se eu não me engano, é no dia 24. Já começamos no dia 24. Na semana que vem, eu já vou voltar aqui também. Todas as nossas aulas, tudo o que acontecer, vai estar disponível para você 24 horas por dia, 7 dias por semana, durante um ano. Ou seja, se você não pode assistir presente, você vai estar assistindo, você vai ter acesso a isso é, no você vai ter acesso a isso durante 24 horas
do dia, durante 7 dias da semana, durante um ano. Vai ser necessário também, gente, como eu disse antes, e eu quero ressaltar isso outra vez, nós ter muito, vamos ter muitos trabalhos em sentido de exercício. Exatamente como eu estou falando para vocês, exercício. Algumas coisas vamos escrever, algumas coisas vamos pesquisar. E a intenção de criar esse acesso de uma maneira para vocês, para que não tenha, eu não tenho computador, eu não tenho, não, aonde você for, vai estar no acesso para você, vai ter completo acesso. Já falei para vocês sobre um ano, exatamente. Primeira aula inaugural começa no dia 24, se eu não me engano, é numa terça-feira. Primeira aula começando já, como eu disse para vocês, a nossa primeira. Vai ser uma. Eu vou trazer a primeira aula inaugural, eu quero até fazer uma ressalva nisso, porque eu estou interessado, o que me interessa, como sempre, como eu disse no começo, em relação a por que criar esse método, por que dividir com as pessoas, eu estou interessado em qualidade. Eu não quero ter 1.000 alunos. Eu quero ter os alunos certos, aqueles que acreditam, aqueles que querem, na verdade, se transformarem, que eles querem mexer na sombra, eles querem do montar, desmontar. E pode parecer para vocês que todas as pessoas, quando fazem uma imersão, querem vender um curso, né? A intenção delas é de quantidade. Eu quero fazer muito dinheiro. O dinheiro é parte do curso, logicamente, porém, o meu interesse, mais de qualquer outra coisa, é qualidade. Eu quero formar campeões, e que não necessariamente sejam campeões do MMA, da luta, do MMA, mas os campeões da vida. Esse é o meu interesse, é nisso que eu estou interessado. Então, mais uma vez, se é para você que eu estou falando isso, que está interessado em entrar numa jornada você vai suar, você vai trabalhar, você vai ter que se movimentar, você vai ter que meter a mãozinha na massa para fazer pão. Eu estou falando com a pessoa certa. Hum, Logo após, como as inscrições já estão abertas, dizendo isso para vocês também. Para quem quiser saber, já está interessado, tem um grupo do WhatsApp que vai estar constantemente, a gente vai estar trocando figurinha o tempo todo, a gente vai estar conectado. Isso foi de uma maneira que eu quis amarrar isso tudo, aonde eu pudesse não somente ficar de você comprar um vídeo meu, não, eu quero uma aula com você, eu quero estar ao vivo com você. Então, eu vou disponibilizar do tempo, eu vou conseguir justamente montar isso, é, aonde a única maneira que você não vai poder me ver ao vivo é se você não puder assistir a aula. Mas, como eu disse antes, ela vai estar disponível para você. E deixa eu ver se eu estou esquecendo alguma coisa, que é essa parte que eu tenho que dar uma prestada de atenção. Exatamente isso. É, eu acredito que eu já mencionei isso, a aula inaugural, dia 24. Eu vou entrar um pouquinho agora dizendo em relação aos benefícios, né? Então você agora deve estar, depois dessa nossa conversa, deve estar se perguntando, né? Como é que vai ser, quanto vai ser, como é que eu vou fazer, como é que eu faço para me inscrever. Então eu quis também, de uma certa maneira, fazer de uma maneira que fosse acessível para todo mundo. É, nós vamos ter, como eu disse para vocês antes, é, o interesse dessa jornada, ela é o que vai ficar com vocês para o resto da vida. É onde eu tenho certeza absoluta, por resultados, fatos concluídos,
que você vai levar com você. Eu vou te dar uma. Eu fiz de uma maneira que você pudesse fazer de 12 vezes, a um preço de R$ 149,41. Mas eu vou fazer o seguinte também: para aqueles que se inscreverem nas primeiras 24 horas, eles vão ter um desconto de R$ 1.000. Então, o que, que acontece? Se você, se você, é, se você pagar de uma vez só, seria 2.497. Com quem se inscrever nas primeiras 24 horas, não só vai ter o desconto, como também vai ter, vão ser, se eu não me engano, são 10 aulas em grupo fechado. Eu acredito que eu li certo, exatamente. Então, você, se alguma dúvida, é só vocês irem no. Isso vai estar tudo no grupo. Você tem condições de me acessar de qualquer maneira, em qualquer lugar. Eu não entendi, eu não prestei atenção e assim vai. Eu trago para vocês também uma garantia, logicamente. E essa garantia ela vai funcionar da seguinte maneira: caso você não queira, vai ter 7 dias para você desistir. Eu não estou preparado, eu não acho que eu vou conseguir, né? Eu acredito que eu não vou conseguir. É, você vai ter 7 dias para você ter completamente reembolso do seu investimento. E se não estar preparado, eu deixo para vocês o seguinte comentário: você vai ter que, como eu disse antes, e vou repetir mais uma vez, entender que você vai ter que fazer a sua parte. Num treino, numa preparação, o coach não é o lutador não é o coach. Então é super necessário que você entenda essa parte. Eu vou lhe treinar, eu vou ser seu coach, eu vou estar no seu corner, mas eu vou exigir de você o seu melhor. Então você preste bem atenção, pense, acredito que não seja no sentido do valor, mas no sentido da transformação, do sacrifício para você alcançar aonde você quer ir. É, parte desse meu comentário, eu acredito que muitas das pessoas que estão assistindo a gente ou vão assistir, vai ficar 3 perguntas na sua cabeça. Deve estar agora, né? Eu vou manter as mesmas atitudes. Eu acho que o método do não vai me transformar. É um direito que você tem. Ou você fala, não, eu vou fazer o seguinte, que é completamente. Eu vou deixar que a vida me ensine. Eu vou deixar que as experiências, as situações, os trancos me ensinem como eu aprendi. Ou você vai fazer a melhor escolha, que é justamente embarcar nessa jornada, nesse treinamento, nesse camp duro, que na verdade, é importante para mim que isso fique bem claro, aonde você vai se dar. Vai ser eu vou querer a sua alma nesse treinamento, eu vou querer a sua alma nessa jornada. Exatamente como eu faço com os meus lutadores. Não porque eu vejo eles, mas atrás dos lutadores estão os seres humanos. Eu sei do potencial que eles têm. E eu sei do potencial que você tem. E treinados, preparados, vocês vão chegar a esse lugar. Vocês vão chegar onde vocês querem. Mas é a sua escolha. Voltando na ferramenta, na chavinha que eu falei que abre todas as portas, é a sua escolha. É, como eu disse antes, as inscrições estão abertas. Corram para vocês se inscreverem. Gostaria de
de se tiverem alguma pergunta, se vocês quiserem tirarem o microfone nesses últimos minutos para a gente poder conversar, se vocês têm alguma coisa em relação ao que foi dito, à imersão, ao pagamento, qualquer tipo de dúvida. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui no chat. Exatamente como eu disse antes, os 10 primeiros terão uma mentoria ao vivo exclusiva comigo. Se alguém tiver alguma pergunta, alguma dúvida, por favor, se não for agora, não quiser perguntar agora, pode me acessar pelo grupo, pelo WhatsApp, pelo Instagram. O que não falta é um caminho para vocês terem acesso, que é uma coisa que eu faço muita questão de ter, é fazer com que as pessoas, né, tenham acesso. Muitas das vezes, por incrível que pareça, pela minha trajetória, eu tento sempre quebrar esse comportamento, né? As pessoas veem você, veem o teu resultado, veem o teu trabalho, então elas começam a ter uma certa distância pelo fato de que você se torna diferente naquilo que você faz. E é dessa maneira. Nós não estamos aqui para ser iguais uns aos outros, estamos aqui para ser completamente vencedores, campeões da área que a gente quiser escolher. Então, mais uma vez, gente, eu agradeço a vocês. Muito obrigado. Muito obrigado. Boas escolhas para todos. Corram para se inscrever. Aguardo vocês na nossa primeira aula inaugural, no dia 24. Vou apresentar para vocês exatamente como vai ser os dias e o horário. E é isso. Tá, no chat aqui está aparecendo todas as informações para vocês. Acredito que foi uma foi e é foi um excelente bate-papo na nossa imersão de hoje. E eu vejo vocês já na aula de dia 24. À vista, 1497, está entrando aqui no chat. Vai estar tudo aqui para vocês. Eu aguardo vocês na nossa primeira aula, gente. Boas escolhas para todos e mais boas escolhas.